out feelers. These are small little stainless steel beads and some castor oil. And Por exemplo, ele tá falando aqui, no caso tá falando em inglês, né? São esferas de aço inox em, Uhum. em óleo, entendeu? Por exemplo, essa superfície Entendi. toda, ela tá coberta por óleo, entendeu? Aham. Aí ele tá aplicando uma corrente elétrica Sim. nessas esferas. E por incrível que pareça, assim, quando a gente estuda eletricidade na faculdade, a gente fala sobre casca esférica, por exemplo. Lembra que eu falei para você que a partícula ela é uma idealização, né? Uma esfera rígida, Sim. sem Aham. defeito, lembra disso? Pronto. Para Lembro. a física clássica, ela explica a eletricidade, ela utiliza quase parecida essa mesma. Eu não falei para você, mas eu cortei a minha mão. Que foi isso, meu Deus? Eu tô vendo aqui. Eu vou lhe mostrar depois a foto, assim, eu peguei 4 pontos na mão e tal. Eu tava lavando um becker lá, uma vidraria, e aí o becker quebrou na minha mão e rasgou Nó! Caramba. assim, ó. Não tem essa dobra aqui, né? Ele rasgou Sim. aqui o couro da dobra e tal. Aí eu tô com a mão enfaixada e tal. Mas já Nossa, deu que ponto, horrível. já tá tranquilo, não tô sentindo nada. Eu acho que o bom é isso, porque vai ficar o ferimento, mas eu não tô sentindo nada. Coceira, nada. Eu já limpei hoje, troquei o curativo. Aí eu tenho que ficar todos os dias com um curativo novo, né? Pra não infeccionar e tal, tem que limpar. Ah, entendi. Então, por exemplo, a esfera, você tem, por exemplo, o átomo ele era imaginado como uma esfera rígida, né? Sim. E quando eles começaram a fazer, os primeiros cientistas, no caso Coulomb, Faraday, o cara que descobriu a eletrólise, eles começaram a tentar trazer uma, como posso dizer, uma simplificação do fenômeno que estava acontecendo, né? Eles queriam tentar entender qual era. Peraí, o que tá pegando aqui? Não é pra pegar aqui, era pra pegar aqui. Ah, agora sim. Eles queriam uma explicação para o que seria esse fenômeno. E aí eles utilizavam essas simplificações da mecânica clássica, né? Esfera rígida e tal, tal, tal. E Sim. esse é um exemplo perfeito de, de como essa idealização pode ser visualizada, entendeu? Porque, por exemplo, o que é a seção transversal de um fio de cobre? É um corte, por exemplo, tá aqui o tubo, né? Circular. Aham. É um corte que você pega um círculo, né? E aí você tem uma área, no caso a área do círculo, e aí você consegue dizer, fazer um caminho, né? Por onde esse elétron ele percorre. Só que assim, Entendi. os átomos metálicos, os materiais metálicos, por exemplo, se ele for puro, o metal, se ele for puro, inteiro, ele Uhum. não tem não tiver nenhuma liga metálica, os elétrons eles percorrem toda a faixa dessa seção transversal, entendeu? E é Sim. exatamente isso que acontece aqui nesse experimento, ó. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo colocar em... Não é isso que eu quero. Eu quero colocar... Metrô de São Paulo. Peraí, meu filho. 3, 2, 1. Não. Eu quero colocar ele em tela inteira. Uhum. What Não I tô have here is some conseguindo. self-assembling wires. Tá com algum Whoa. problema que eu não sei o que é. Vamos lá no canal dele. Uhum. É por isso que depois que o YouTube começou com esse negócio, eu não consigo mais visualizar o vídeo direito, entendeu? Uhum. Esse negócio dos vídeos menores, né? Ele vai É, pra um. 3, 2, isso. 1. What I have here is some Peraí. self-assembling wires. Não. Whoa. Vai, meu filho. Isso, eu não quero shorts, eu quero a porcaria do. This is what it looks like to break a glass Não, vacuum. meu amigo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Haja paciência. Não 3, vai, não quer 2, ir de jeito 1. nenhum. What? Mas que coisa. Oxi, Isso é muito menino na irritante. boa.
internet tá uma lerdeza. Eu acho que não. É só pra pôr em tela cheia? Ah, eu não consigo colocar. No WhatsApp eu consegui pôr. Não, é porque assim, 3, mobile, né? 2, 1. What I have here is Bom, some deixa aí. self-assembling Vai. wires. Deixa eu ver. Whoa. Look at them Yeah, spread that out and bounce off each other, sending out feelers. These are small little stainless steel beads and some castor oil. In the center I have a positive electrode, and then surrounding it is a negative electrode. So the beads will self-assemble as they look for the outer electrode, and when they find it, it makes a direct connection that you can see with sparks. Travou. Got it. They get charged from that middle electrode. É a internet, sim. Travou o vídeo. Olha aí. Oxi, meu Deus do céu. Pronto, voltou. Olha lá. Vamos analisar aqui. And they just want to spread out and get away from each other. So because of their like charge, they'll even shoot off the ends, and you'll see them shoot away from each other. And as they get a negative charge, then they'll come back towards the center again because they're attracted to the positive charge. And this process repeats where the balls kind of bounce back and forth between the positive and negative electrode. Even when the electrode's out of the oil, look at the beads try to find their master. 3, 2, 1. What I have here is some self-assembling wires. Whoa. Look at them spread out and bounce off each other, sending out Tô feelers. conseguindo. These are small little assim, stainless steel eu beads tô and some conseguindo castor ver aqui oil. no In the filme center I dele. have a positive Obrigado pra electrode, mim. and then surrounding it is a negative electrode. Tá vendo que So tem the uma beads will oscilação? self-assemble as they look for the outer electrode, Isso se and when mexe they bastante. find it, it Oscilação makes a de- direct é, connection tá that you can vendo? see with Oscilação de- sparks. Mas Got depois, it. depois que chega They no get final, charged sim. from that middle electrode, and they Começa a just want to ter spread out and get away from each other. uma So certa because of their corrente, tá vendo? like charge, they'll even shoot off the ends, and you'll see them shoot away from each other. Pronto. And as they get a negative O que aconteceu ali? O que aconteceu ali foi exatamente aquilo que a gente havia estudado antes, por exemplo. Quando a gente tem um fluxo contínuo de elétrons, né, dentro de um caminho a percorrer, a gente tem uma corrente elétrica. E essa corrente ela gera um campo elétrico, ou seja, aquelas esferazinhas, o que acontece? Elas começam a se afastar umas das outras. Por quê? Porque as cargas que estão ali, por exemplo, as cargas que são colocadas, né? Por exemplo, ela está aqui, o campo elétrico está vindo nessa direção aqui, ó, para baixo, Sim. né? Só que quando ele encontra as esferas elas sempre vão em lados opostos. Perceba que elas vão no oposto do campo elétrico. Por exemplo, quando é para baixo. Por quê? Porque a carga elétrica ela vai ter uma direção oposta ao campo elétrico. Entendeu? Isso é uma propriedade. Lembra que eu falei? Lembra que a gente viu isso? Por exemplo, a carga tá vindo nessa direção e o campo elétrico está indo em outra direção. Lembro. Pronto, isso exemplifica perfeitamente o campo elétrico. Você consegue visualizar perfeitamente, a carga vai na direção oposta em que está o campo elétrico. Entendeu? Porque veja, o polo positivo era como é que se diz? O ponteiro. O ponteiro era o polo positivo. O polo Sim. negativo eram as esferas. Então, as cargas negativas, elas iam na direção das esferas. E assim, quando um metal ou um elemento que é condutor, lembrando que a gente tem 3 tipos de elementos, né? Os semicondutores, os condutores e os isolantes, né? É importante a gente saber a respeito desses materiais. Por exemplo, quando a gente fala de um material condutor, ele tem 2 polos. Ele tem um polo positivo e um polo negativo. E é exatamente por isso que quando você coloca um fio na tomada, você toma um choque, é capaz de torrar a tomada. Por quê? Porque você está ligando um polo positivo com um polo negativo, né? Na verdade, Sim. a tomada ela é 2 fases, né? E como é corrente alternada, você tem um curto.
Porque o elétron, na corrente alternada, ele vai para cima, depois ele vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. E assim, quando você conecta as duas pontas, você tem um curto, né? Que é exatamente o que acontece. Sim. Pega fogo, queima, e é assim. Lembra que a gente fez um cálculozinho, né? Por exemplo, a gente tem uma seção transversal de 10 centímetros, né? E aí qual o caminho e tal, viu? E a gente chegou a ver que tinha uma corrente de mais de 10 a 20 elétrons, né? 10 a 20 cargas e tal. Então, ou seja, 10 a 20 elétrons estavam passando ali durante um segundo. Lembra da frequência? Lembro. Pronto. Então a gente conseguiu, a partir desse vídeo, eu acho incrível que os caras lá fora, eles estão utilizando o YouTube para democratizar a ciência de uma forma que a gente não conseguiu ainda aqui no Brasil, por exemplo. A gente está mais focado, mais em questão do Enem e tal, entendeu? Fazer, por exemplo, resolução de exercícios. Mas assim, lá eles conseguem fazer. Tem um canal de química aqui no Brasil, tem um canal de biologia também, mas assim, muito pouco com experimentos práticos, né? Esses experimentos que a gente estava visualizando. Sim. Então, esse vídeo que eu mostrei para você, ele exemplifica perfeitamente as propriedades elétricas, por exemplo, o campo elétrico, a carga elétrica, a corrente, né? Por exemplo, quando a gente tem o campo elétrico, a gente tem também a questão do campo magnético, né? Que o campo elétrico ele tem uma direção e o campo magnético ele tem a direção inversa. É justamente por isso que, por exemplo, quando você está com um ventilador, a bobina do ventilador ela está movimentando uma carga elétrica em uma direção e aí faz girar as partes do ventilador nessa direção. Mas se você invertesse a carga, por exemplo, se fizesse alguma modificação, invertesse a carga, o ventilador ia girar na direção oposta. Entendeu? Que seria extremamente isso perigoso, vai mostrar, né, a direção que vai. Que seria extremamente perigoso, porque você poderia desparafusar o ventilador e aí o ventilador ia sair rodando na sua casa, entendeu? E veja que a gente tem mais de 150 anos de descoberta da eletricidade e a gente ainda não conseguiu explorar totalmente aquilo que ela pode nos proporcionar, entendeu? A gente ainda tem coisas a serem descobertas e tal. Deixa eu ver aqui, biblioteca. Cadê o vídeo mesmo? Tá no WhatsApp, né? Peraí. E pior que não dá pra fechar. Deixa eu ver. Não é isso que eu queria, não é isso. Tá aqui embaixo, peraí. Não, história. Agora eu vou falar sobre. Agora a gente vai falar, por exemplo. A questão de reatividade e tal, mas deixa eu ver se consigo achar o vídeo. Ó, tô aqui, no Shorts. Ó, peraí, vamos. Cadê? Pronto. Aqui, ó. Deixa eu ver, tá gravando esse negócio. What I have here is a chunk of indium, and I think it's pretty cool. This is because, even though it's a metal, Eu não consegui ainda it's extreme. coisar aqui, né, peraí. Não conseguiu ainda o quê? Apresentar pra você. Ah, tá certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. É porque sempre eu tenho que separar a... Você tem que separar... Oxi. Peraí. Tá estranho isso aqui. Deixa eu fechar. Não, tá certo agora. Tá conseguindo visualizar aí? Tá, né? Sim, tô vendo. Pronto. Deixa eu botar play aqui. Ó, esse aqui é o índio, né? Índio, é o nome dele, índio. É um metal. Deixa eu ver aqui na tabela. Eu acho que eu tenho a tabela aqui, peraí. Pra lá. Lítio? Eu entendi Não, índio. índio.
Hã? O nome do metal, índio. Indio? Índio, Ah. é. Índio, tá certo. Ok. Ele é ele tá no grupo dos semimetais, né? Uhum. E aí você veja, é um metal, ele tem característica de metal, por exemplo, brilho metálico, ele tem aspecto metálico, né? Sim, Geralmente reflete. os metais eles têm um brilho bastante característico, dourado, às vezes você acha metal vermelho, azul, como bismuto, né? Você tem os metalóides que são, por exemplo, o astato, que é dourado, mas um pouco avermelhado, enfim, você tem uma variedade. E aí olha só o que esse cara vai fazer com esse metal aqui, ó. Extremely soft. É um To metal test this, I can suave, just por push exemplo, on it with my você nail, consegue cortar ele and it easily sinks in. facilmente, entendeu? The only metals that are softer Oh. than this are the alkali Então, metals, usando a unha pra like cortar. potassium and sodium, but those are extremely Nossa. reactive. É, Indium, on the other hand, is pretty much inert, and it's Olá. non-toxic, so I should be able to try assim, biting through Isso it. é muito estranho de imaginar. e assim, a natureza, ela tem as suas peculiaridades, né? Por exemplo, existem metais altamente tóxicos para o nosso corpo, né? Ele está mordendo o metal, você veja que ele está colocando esse metal na boca. Esse Sim. metal, ele não tem nenhuma atividade biológica, por exemplo. Caramba. Ele simplesmente existe e a química orgânica não tem nenhuma funcionalidade para esse metal, entendeu? Simplesmente ele existe e a gente não tem nenhuma, como posso dizer, nenhum dano causado por causa desse metal. Mas esse metal, ele é extremamente fundamental, principalmente nas criações elétricas, né? Veja, eu estou procurando aqui. Criações elétricas? Por exemplo, eles, veja só, no futuro vai existir a necessidade, né, de metais que não sejam, por exemplo, se você utilizar os metais por muito tempo, você vai ter que uma hora descartar esses metais, por exemplo, seja o lítio, seja o magnésio, seja o sódio e tal. Isso se você utilizar algumas baterias, alguma coisa assim, entendeu? Mas a bateria de lítio é sim. porque ela é muito leve. Mas existem outras baterias também, assim. Você pode ter bateria de sódio, bateria de magnésio, só que o problema é que eles são altamente reativos, né? O lítio ele é um pouco mais fácil porque ele tem uma certa abundância e tal. Mas enfim, no futuro, por exemplo, as pessoas querem hoje que os carros sejam totalmente elétricos e tal, enfim. Só que a gente não tem como garantir a carga elétrica e a capacidade elétrica puramente das baterias de lítio, porque as baterias de lítio elas são muito caras, elas são muito leves também, enfim. Mas, por exemplo, Entendi. seria absurdo você ter um avião movido a energia elétrica puramente e dizer que a bateria desse avião vai durar o quê? 10, 20 anos, entendeu? E ser perfeitamente, segurar a carga. Por quê? Porque quando esses metais, esses materiais, eles são por muito tempo expostos à eletricidade, né? Lembra que o processo inverso da reação do sódio com a água para formar hidróxido de sódio é a eletrólise, Sim. né? Isso. E aí você vai obter o sódio metálico e tal. Então, por exemplo, isso vai com o tempo desfazendo o material, ou seja, o material vai perdendo a capacidade térmica. E esses materiais, eles são extremamente reativos e explosivos, né, quando eles estão em contato com uma umidade. Então você tem que colocar eles em um recipiente e tal. Isso eu estou retornando a tudo aquilo que a gente já havia falado sobre a reatividade dos materiais e as ligações, certo? Sim. Uhum. Então, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é só um artigo, né? Por exemplo, a maior aplicação do índio, né? Eletrodos transparentes, ou seja, eletrodo transparente. Ou seja, você quer um negócio quase como se fosse um cristal, entendeu? Coisa que é impossível para... O que é um eletrodo? O eletrodo é justamente aquilo que faz a eletrólise, por exemplo. Você lembra lá aquele vídeo, né? Que tem Sim, o gás, eletrodo, hidrogênio e o gás cloro no lado, né?
Aquilo se chama um eletrodo, é todo aquele sistema que faz eletrólise e tal. Por exemplo, o eletrodo hoje, ele é muito utilizado, por exemplo, em máquina de glicose. O eletrodo, para você reduzir, ou então você detectar o açúcar que existe no seu sangue, entendeu? É um eletrodo que realiza por exemplo, é uma cargazinha elétrica que vai ali no sangue, e aí a reação acontece rapidamente, aí uma espécie química que é muito sensível vai detectar essa espécie que foi que passou por eletrólise. E aí você tem ali depois, o equipamento vai dar depois os níveis de açúcar no seu sangue. O cara que descobriu essa reação, que criou esse eletrodo, né, que a gente chama de eletrodo, simplesmente ele ganhou o Prêmio Nobel de Bioquímica. Né? Acho que foi em 1994, 1993, uma coisa assim. É coisa assim, extremamente complexa, mas aí ele conseguiu simplificar a tal ponto que hoje a gente pode utilizar. Por exemplo, a gente tem uma liga metálica, né, de baixo ponto de fusão, de índio e galho. Galho é um metal tão suave, no caso, ele é um metal tão suave, que quando você coloca ele na sua mão, ele derrete, entendeu? Só pela temperatura do seu corpo. Tem até um vídeo também aqui mostrando semicondutores em lâmpadas eletroluminescentes, né, que no caso é o LED. Você veja que o LED, por exemplo, para um LED queimar, ele dura em torno de 5 a 10 anos. Uma lâmpada de LED, entendeu? Sim. Essas microlâmpadas pequenininhas que vem nas televisões para acender a televisão e tal, elas duram em torno de 5, 10 anos. E o LED ele foi uma revolução, né? Você sabe qual foi o primeiro filme lançado para propriamente, por exemplo, a colorização desse filme? Você sabe qual foi o primeiro filme lançado para... Não sei. Primeiro colorização. As televisões em LED? Você sabe qual foi? Não. Qual foi? Mas eu acho que você já deve ter assistido esse filme. Avatar. Ah, já vi. Aquele filme dos bichos azul e tal, aquela coisa. Nossa, achei, mas é recente, achei que fosse mais Pronto. Por quê? Porque antes do LED surgir nas televisões e tal, porque se você é muito louco pra saber disso, mas antes das televisões surgirem, lembra, né? Tem a televisão de tubo, aí depois veio a televisão de LCD, aí depois veio a televisão de plasma, entendeu? Ou seja, uma evolução e tal. O LCD durava em torno de 5 anos, depois aquecia e tinha que descartar, infelizmente. A de plasma durava um pouco mais, mas, por exemplo, às vezes ela tinha um problema que se você tiver risco na tela, qualquer risco na tela, já era, a televisão já foi pro vinagre. Já o LED não, o LED queimou um LED só, por exemplo, tá aqui a tela do seu computador, não sei se é LED, mas assim, tá a tela do seu computador aqui. Queimou um LED, pronto, o seu computador ele continua sendo utilizado, você vai poder utilizar ele mais 10 anos, 20 anos, se você tiver cuidado, não tem nenhum problema, porque cada ponto desse aí, esse ponto aí que está aí na sua tela, qualquer um desses pontinhos aí que você está vendo aí, esses pontinhos, eles são individuais, eles são unidades individuais. Antigamente, cada ponto desse aqui, por exemplo, na tela de tubo, você vê, você está vendo aí, você vai ver, você vai conseguir visualizar, verde, vermelho, azul. Cada pontinho desse na tela de tubo, se queimasse por exemplo, se fosse danificado a tela fosse danificada, a televisão toda já estava inutilizada, você não tinha mais como consertar, entendeu? A de LCD, ele aquecia muito o inversor, que é o que gera energia para acender o LCD, né, que é cristal líquido e tal, ou seja, era um polímero de plástico com alguma outra coisa. Então, e aí quando vê a plasma é justamente isso. É como se fosse um filme bem fino de gás, eu acho. E aí... De gás? Não tô conseguindo imaginar. Porque é plasma, porque, por exemplo, para você aquecer aquele gás o suficiente para gerar energia e luminosidade suficiente para excitar a placa, por exemplo, a placa no caso é a tela, entendeu? Para gerar luminosidade para a tela, entendeu? E aí se queimasse a tela também não teria como trocar, porque era inútil, entendeu? Trocar. Ou seja, veja que cada vez mais os produtos eles estão ficando cada vez mais sofisticados e tal. Por exemplo, nitrito de índio, galho e células solares. Células solares, ou seja, para geração de energia. Então o índio ele é um dos metais,
assim como galho, assim como silício. Por exemplo, o silício, hoje, a gente só está falando aqui hoje por causa do silício. Existe o Vale do Silício nos Estados Unidos, né? Os computadores têm os chips, né? Os processadores são feitos de silício e tal. E assim, se não fosse o silício, a gente não teria a informática de hoje, a gente não teria os avanços que a gente tem hoje e tal. Tudo isso por causa desses semicondutores, né? Esses semimetais e tal. E assim, o interessante é que eles não oferecem muito risco ao meio ambiente, porque muitos deles são completamente inertes. Eles não fazem nenhuma alteração, por exemplo. Eles não se oxidam facilmente, eles não se tornam muito oxidáveis, como por exemplo o cromo, como por exemplo o cobre, né? A prata no caso ela não se oxida tanto, mas o ouro é inerte também. Mas assim, o ferro, o chumbo e outros metais, eles são extremamente tóxicos para o nosso corpo, justamente pelo fato deles terem essa capacidade por exemplo, de formar compostos oxidados, né? Por exemplo, o cádmio ele vai para menos de 3, oxidação 3. O que é a oxidação? Você perde elétrons, certo? Você está perdendo elétrons, você está doando esses elétrons para alguma outra espécie. É a mesma coisa que acontece aqui, ó, por exemplo. Esse vídeo aqui explica muito bem o porquê disso acontecer. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Vamos ver se vai abrir também, né? A reação de neutralização lá que... Também, por exemplo, ali você pode até fazer uma comparação sobre a oxidação desses metais, né? Assim, o sódio junto com o lítio, o magnésio. Desculpa aí. Deixa eu ver aqui, cadê? Pronto. Eu lhe mandei aquele vídeo lá do... Acho que eu lhe mandei só o do... O nível do do balão. lixo, né? Mas eu não mandei esse daqui pra você. Esse não. Deixa eu ver aqui. Esse daqui. Vamos ver esse daqui que eu vou explicar por que isso acontece. This is just a regular light bulb, Ó. Ele but I'm quebrou. only interested in its tubo de- insides. This is because I've been curious to see what happens if I plug it in without the bulb. It actually lasted a lot longer than I expected, but it basically just burned. There's one other thing that I've been really wanting to try though, and for that, I had to sacrifice another bulb. Then I got some liquid nitrogen, and I carefully lowered it in. Now, if I turn it on, it doesn't just immediately burn. This is because the liquid nitrogen is surrounding the filament with nitrogen gas and protecting it from air and oxygen. It's actually kind of acting like the bulb, which is often just filled with nitrogen gas. And I think this is pretty cool. This is just a regular light bulb, Dá pra ver. Tá travando, but né? I'm only O computador tá. Eu consegui ver ele todo num lugar com líquido. Pronto, é porque o vídeo tava travando mesmo. A internet tá uma bosta hoje. Ixi. Eu odeio quando a internet fica assim. Pior que não é nem culpa nossa, assim. É culpa da própria empresa mesmo, que não consegue fornecer um serviço de qualidade, né? É a vida. Mas É. eu acho que... se você falar qual... Peraí, lá, tipo, eu acho que eu posso acessar aqui e ver. Não, eu vou colocar aqui agora, peraí. Vou colocar aqui agora. Tá bom. Oh, meu Deus. this is just a regular light bulb, Cara, tá but I'm travando, only interested in its in. não é possível isso. Oxi. Costuma sempre dar... Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa que tá comendo minha memória aqui. Que saco. Às vezes pode ser alguma coisa que tá usando o CPU, né? 100% e tal. Ah, tá. Tem sim. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver.
Que isso? Pronto. Acho que agora vai melhorar o negócio. Vamos lá de novo, fio. Sides. Pronto. This is because I've been Veja. curious to see what happens É. if I plug it Tá in without the dando pra ver ball. aí? Não, porque essa porcaria tá travada. Ixi. Sim, tá dando. É, bom, tá, não, não tá dando. Não, Eu só tô dei- ouvindo. eu dei reset aqui, peraí. Tô entendendo o que tá acontecendo isso. Bom, basicamente é o seguinte, ele quebra a lâmpada para mostrar o efeito da oxidação no filamento, entendeu? Por exemplo, a lâmpada incandescente ela tem um filamento de tungstênio, né, que é um metal, ou às vezes eles podiam utilizar qualquer outro metal, o astato, por exemplo. E aí, para gerar luz, né? Ali está passando uma corrente. Meu Deus, que lerdeza tá esse computador hoje. Vamos lá, Paciência. vamos de novo. Vamos de novo, vamos lá. Pronto. This is just a regular light bulb, but I'm only interested in its insides. This is because I've been curious to see what happens if I plug it in without the bulb. It actually lasted a lot longer than Cara, vou fechar isso aqui. Peraí. Coisa errada aqui. Assim, eu acho que eu consegui entender. Ele pegou uma lâmpada, quebrou, depois ele teve que pegar outra. Mas eu quero que você visualize, sabe? Eu gosto quando a pessoa visualiza o que eu tô querendo dizer. Ah, sim. Não adianta você achar que você tentar entender se você não vai. Ah, tá. Hi, Daddy. Meu Hi, Deus. sweetie. How do I look? Um, Shall we go in, everybody? Mom, this is just a regular light bulb, Pronto, agora sim. but I'm only interested in its insides. This is because I've been curious to see what happens if I plug it in without the E aí, bulb. você não tá vendo porque Just eu a tô regular. apresentando. Que beleza. Vamos lá. É uma janela. Peraí. Ok. Deixa eu ver. Se vai aparecer agora. Uhum. Pronto, agora faltou foi a minha. Acho que eu tenho que colocar mais memória nesse computador. Ah, tá vendo agora, né? Tô vendo. Pronto, vamos lá. Light bulb, Tá aí. Pô, agora tá but I'm aí. only interested in its insides. This is because I've been curious to see what happens Amigo, pelo amor de Deus. Oxi. if I plug it in without the bulb. Queimou, It né? actually lasted a lot longer than I expected, Queimou, né? but it basically Sim. just burned. Não queimou? There's one other Queimou. thing that I've been really Oh, wanting to try though, and for that, Queimou. Muito bem. I had to Pegou sacrifice outra another. Quando eu vi esse vídeo, eu disse, não acredito nisso, cara. Ele quebrou a lâmpada O quê? assim, de graça. Pelo amor de É. Deus. Olha lá. Só pra ver o que Bom. acontece no circuito. Pois é, Man, I olha lá. got some Isso liquid. aqui é um tanque de nitrogênio líquido, certo? O nitrogênio tá a menos, deixa eu ver, menos 220 graus, eu acho. Menos 180, por aí. É nessa faixa. E assim, é um gás em estado líquido. Sim. E a temperatura ambiente, lembra que eu falei pra você que o gás, você comprime o gás e aí o gás ele se torna líquido e tal? Lembro, Lembra disso? Pronto. lembro. Nesse caso, o nitrogênio líquido ele está resfriado, certo? É o contrário da compressão, né? Você resfriou o gás e aí ele entrou em estado líquido. Só que se você prestar atenção, veja aqui, ó. Poxa, tô na minha página. Se você prestar atenção, ele está borbulhando, ó. Nitrogen, Tá vendo? and I carefully Sim, lowered tá. it Tá in. vendo o nitrogênio borbulhando aqui? Sim, tô vendo. E aqui é ele em forma gasosa, ó. Em forma gasosa. Ele, né? esse gás aparece depois que ele mergulha. Ah, Não. O gás, aqui ó, o gás ele aparece antes, ó. Lá, já tá aqui. Ah, ó. ok, apareceu. O gás já tá aqui. Mas veja, cara, esse cara, eu digo que ele é um dos melhores canais do YouTube, porque realmente
ele é um dos melhores canais de YouTube. Que veja só, ele vai pegar aquela lâmpada lá e ele vai colocar a lâmpada borbulhando de nitrogênio líquido. Lembrando que o nitrogênio líquido ele não é um gás explosivo, né? O Sim. problema do nitrogênio para explosivo, essas coisas, é quando a gente está falando de nitrato, ou seja, óxido nítrico, óxido nitroso, né? Esses gases aí. E outros derivados de nitrogênio e tal, enfim, que tem uma composição, como por exemplo o trinitrotolueno, né? Que é NO2, né? Que é um nitrato e tal, um nitrito, enfim. Vamos lá. Entendi. Então ele Then não é I got Olha some lá, explosivo. tá liquid borbulhando aqui, nitrogen, ó. Olha lá. and I carefully Ele lowered vai it in. ligar. Now, if I turn it on, it doesn't just immediately burn. This is because the liquid nitrogen is surrounding the filament with nitrogen gas and protecting it from air and oxygen. It's actually kind of acting like the bulb, which is often just filled with nitrogen gas. And I think this is pretty cool. Então, ele acabou de fazer aqui exatamente o quê? Ele acabou de demonstrar, por exemplo, por que muitos metais, quando expostos a, por exemplo, quando expostos na temperatura ambiente e sem proteção, né, da atmosfera, Sim. no caso oxigênio e tal, eles acabam oxidando. Por exemplo, você já deve ter visto um portão enferrujado, né? Algum Já. metal, algum material de ferro Nossa. completamente enferrujado. Isso acontece porque o oxigênio está presente na atmosfera, entendeu? A Uhum. fração, porque assim, eu vou falar agora de um conceito chamado fração molar, por exemplo. O que é uma fração molar? E também vou falar sobre mol, né? Um mol de uma substância é uma quantidade fixa dessa substância, entendeu? Por exemplo, Sim. eu acredito que você já deve ter ouvido falar, né? Da massa molar, Já, quantidade de sim. matéria, mol, então. Por exemplo, um mol de carbono 12, que é o isótopo do carbono, né? 12 prótons, 12 nêutrons e tal. Aliás, 6 prótons e 6 nêutrons, né? Que é carbono 12. Sim. Ele tem em um mol dessa substância, exatamente, isso é ciência química pura aqui. Aqui é a máxima, a nata da química agora que eu vou te explicar. Em 12 gramas de carbono 12 existem exatamente 6 vezes 10 a 23, ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23. Na verdade é 6,023, né? 6,023. Peraí. Não, é 6 vezes 10. É 6 Não, é 6,023 na verdade. Elevado a 10 a 23 moléculas de carbono 12. Em um mol de carbono 12 existem 6,023 vezes 10 a 23 moléculas de carbono 12. Molécula de carbono 12. Isso. Esse número, 6,023 elevado a 10 a 23, se chama número de Avogadro. Não é Avogadro, né? Que antes eu falava Avogadro. É Avogadro. É o cara que inicialmente ele conseguiu, vamos dizer que ele seja um dos pais da química mais fundamental, a química moderna, né? Ele que deu o nome da lei chamada Lei da Ação das Massas. Vamos aqui. Opa. Não, volta, meu Deus do céu. Oxi. Eu tô dizendo, velho. Oxi. Não, meu querido.
acabei fechando a página sem querer. Eu fui abrir a página e aí o X, o mouse foi pro X. Acontece às vezes isso. É porque eu tô sem tato, né? Tá assim, ô? A mão não tô... Ah, entendi. Parou lá no advogado. Na verdade, é a lei de advogado, né? Que ele trabalhava com gases, entendeu? Por exemplo, quando a gente está falando de pressão e temperatura constante, volumes iguais de gases ideais, ou seja, considerando gases com baixa pressão, certo? Aham. Contém o mesmo número de átomos ou partículas. E isso é válido para todo e qualquer gás, sendo que ele se encontre nesse princípio, né, de baixa pressão e um volume, temperatura e pressão constante, entendeu? Essa lei ela revolucionou a química no sentido de que os químicos e físicos, né, da época deles lá, eles conseguiam, a partir disso, começar a fazer experimentos baseados na quantidade e não na qualidade dos materiais, entendeu? Que eles tinham essa limitação. E aí surgiu depois desses estudos e tal, lei dos volumes iguais, as frações de gases iguais e tal. Ele conseguiu fazer com que a estequiometria, né, que é a ciência que estuda as quantidades químicas dos compostos, né, as relações químicas dos compostos, ela pudesse avançar, entendeu? Porque antes a gente não tinha como, por exemplo, pesar, sei lá, aí surgiu os estudos usando gases, a balança. Dalton mesmo, ele utilizou muito a lei de Avogadro e essas para formular a sua lei sobre as frações parciais dos gases e tal. Isso a gente vai estudar depois. Sim. Com mais a fundo. Mas assim, você percebe que quando você coloca o filamento dentro do nitrogênio líquido, o nitrogênio líquido impede que o oxigênio possa oxidar o metal do filamento. E por exemplo, uma das características da nossa atmosfera, né, por exemplo, a atmosfera terrestre, é que a gente tem uma fração parcial do nitrogênio. Por exemplo, a gente está respirando agora nitrogênio junto com oxigênio, carbono e outros gases, entendeu? É constante. Essa fração parcial na atmosfera, ela é constante. A gente tem isso, às vezes alguém pode até variar, algum químico variar, mas assim, sempre é bem perto de uma média. Por exemplo, o nitrogênio 78% e o oxigênio 23%. E outra coisa, veja só como um negócio interessante. O oxigênio na nossa atmosfera, a fração parcial dele é 23%, né? Isso significa dizer, vamos dizer assim, de 100% da composição química, 23% seria oxigênio. A gente pode idealizar o seguinte: em 100 ml desses gases líquidos, né, por exemplo, se a gente conseguisse tornar esses gases líquidos, a gente coletasse esses gases na forma líquida. Em 100 ml, que é o volume que a gente está utilizando, em 100 ml desses gases, por exemplo, 78 ml seria do nitrogênio, 22% seria do oxigênio, menos um pouco que 1% é do CO2. Você veja que é uma quantidade muito pequena, porque o que parece. CO2, isso é constante, é uma constante. CO2 e o restante são gases nobres, como por exemplo argônio, neônio, hélio, radônio, entendeu? Eles estão numa fração muito menor do que 0,001%. Ou seja, a gente tem uma atmosfera constante desses gases. Pela teoria da evolução, antes de ser dessa forma que a gente tem hoje, né, a gente tinha fundamentalmente 4 gases principais, que não são esses que a gente tem agora. Por exemplo, a gente tinha o metano, a gente tinha a amônia, a gente tinha o CO2 e a gente tinha o oxigênio, se não me engano. Era uma proporção variada e tal. E aí, por exemplo,
começou-se a haver, por exemplo, nos oceanos, como eles falam, né? Nos oceanos começou a existir uma movimentação por bactérias e tal, a sopa proteica, aquela coisa toda lá. E aí passou-se a se liberar mais oxigênio. O que aconteceu? A atmosfera da Terra passou a ficar mais explosiva, mais oxidante e tal, entendeu? E assim foram se formando no núcleo da Terra os metais que a gente conhece hoje, que a gente obtém eles através de minerais, entendeu? Essa é uma possível explicação do porquê existem alguns minerais mais raros do que outros, entendeu? E, por exemplo, eu falei para você que a fração parcial ela é 22%, né? E existe, porque assim, eu sou técnico de segurança, então eu também, a gente trabalha muito sobre essa questão de, por exemplo, frações menores ou maiores de oxigênio. Por exemplo, quando alguém está trabalhando em um espaço extremamente confinado, por exemplo, uma galeria de esgoto, um tanque de oxigênio e tal, se a fração de oxigênio nesse tanque estiver abaixo de 19%, essa pessoa ela não pode permanecer sem ventilação mecânica ou sem um tanque de oxigênio por 1 minuto, porque ela vai morrer como se ela estivesse sendo asfixiada. Não. É interessante isso, né? Sim. E assim, se ela tiver acima de 23%, você veja que é um limite, ó. A gente tem 19, entre 19 e 23, tem um limite que a gente consegue suportar e que não cause dano à nossa saúde, né? 20% você já começa a sentir tontura, 21% você já começa a sentir uma fraqueza no seu corpo. É um negócio absurdo. Mas assim, e perceba que eu tô falando pra você que é constante porque realmente é constante. Em qualquer local que você for na Terra, ele é assim, entendeu? O único problema só é diferente. Lembra que eu falei? O ar frio ele fica em cima, o ar quente fica embaixo. Lembra disso? Sim. E isso tem relação com esses gases, com essas frações, entendeu? E assim, quando o cara tá lá no Everest, que é 8 mil quilômetros de distância, né? 8 mil quilômetros não, 8 mil metros, 8 quilômetros de altura, ele tem uma fração parcial de oxigênio diferente do que ele tem na sua cidade ou na minha, entendeu? A nível do mar, ou então 400, 500 metros acima do nível do mar. Mas quando você já passa de 3 mil metros, você já sente uma coisa, um efeito chamado ar rarefeito. Porque a quantidade de oxigênio ela passa a ser variável de acordo com a altitude. Por quê? Porque a gente tem uma coisa chamada coluna de ar, né? A atmosfera. Coluna. E coluna de ar. É exatamente por isso que quando você está em uma montanha, por exemplo, a 2 mil metros, 3 mil metros, a temperatura de ebulição da água ela é menor do que se você estiver a nível do mar. Entendeu? Justamente pelo fato de você estar muito mais acima da camada da estratosfera. Eu vou trazer depois um exemplo para você entender isso daí. E aí, por exemplo, passando de 23%, você entra em estado de embriaguez. Embriaguez, eu esqueci até o nome, é um embriaguez. Você passa a hiperventilar e tal, entendeu? Você passa a ficar em alucinação, assim. Você tem tanto oxigênio no seu corpo que o seu corpo começa a desenvolver algumas alucinações. E aí pode até ser perigoso também para você, porque você não consegue suportar o excesso de oxigênio no seu corpo. Mas isso seria possível com esse... Acima de 23, se um balão de oxigênio tiver calibrado errado, entendeu? Aí você recebe muito mais oxigênio do que você deveria. Ah, entendi. E também pode existir o problema de, por exemplo, se você está trabalhando num espaço confinado e tiver uma fração parcial acima de 23% e você realizar alguma chama, tem aqui uma chama, por exemplo. Olha lá. Tem aqui ó, o efeito do aumento do oxigênio na chama, né? Deixa eu... Eu vi que não é Então tá produzindo. Vamos lá. Aqui é uma professora que está dando aula, interessante isso daí também. Vou pegar aqui, vamos. Deixa eu pegar aqui.
Vamos lá. Pronto. Se for pra estar apresentando. Ah, tá aqui. Pronto, aí eu. Vamos lá, deixa eu ver. Estou vendo. Ok. Aí agora veja só. Ó. Tá borbulhando. Esse aqui tem Aí eu botei oxigênio, mais esse não aqui. tem, ó. É assim que vai café de manhã? Tem uma chama. Vamos ver se a chama vai. Ó, Aqui é ó, oxigênio, ó. ó, vai aumentar a Uma chama. boa. Por isso? Eu vi que não é, você fala assim. Ó, ela colocou água Então tá oxigenada. produzindo, ó, tá Pegou outra borbulhando. coisa aí, entendeu? Por isso que ficou Aí eu marrom desse botei jeito. mais isso aqui. É assim que vai café de E manhã? aí, por exemplo, se ela não tivesse colocado o tubo naquele negocinho lá, se ela não tivesse colocado nada, a chama iria continuar apagando, entendeu? Mas você vê, a atmosfera acima de 23% está muito condensado, está muito oxigênio ali, está muito acima de 22%, que é a nossa atmosfera. E o que acontece? A chama reacende. Começa a pegar fogo de novo. Por quê? Porque o oxigênio ele tem energia suficiente para alimentar essa reação e aí gerar uma nova chama, entendeu? Então essa... Ah, eu acho que eu já ouvi falar. Quando não tem oxigênio no. Exatamente, por exemplo, a mesma coisa de você pegar uma vela, colocar a vela aqui, e aí você Sim, tampa ela com um concordo. copo. A chama vai acabar. A chama não vai estar queimando mais. E é exatamente isso que acontece quando a gente está falando de atmosferas extremamente explosivas. Se você tiver um cilindro de oxigênio e você tiver uma fonte de calor próximo, é proibido você estar fazendo qualquer tipo de solda, qualquer tipo de coisa, justamente porque você pode causar uma explosão, entendeu? Maior do que você está, assim, a chama que você está querendo realizar. É exatamente por isso que quando o cara está lá na plataforma de petróleo, por exemplo, aqueles mergulhadores submarinos, né? Uhum. E aí ele vai fazer uma solda lá embaixo, no meio do mar e tal, debaixo d'água, ele está usando um tipo de solda que é chamado de solda fria, porque ela não pega fogo. Ela não pega fogo, aquilo ali é puramente, acredito que seja eletrólise e tal, entendeu? E aí entra em combustão e faz aquela liga lá, entendeu? Entendi. Uhum. Então, todas as reações químicas, elas têm por fundamento, como eu falei para você, né? A natureza dissipar energia para o caminho mais fácil que ela puder, Sim. ela puder extinguir e tal. E isso também faz relação com todas as forças intermoleculares. Por exemplo, o açúcar, ele só pode ser açúcar por causa das ligações das hidroxilas, né? Que o açúcar, ele não é, ele tem várias hidroxilas, né? Por exemplo, tem a cadeia principal do carbono, por exemplo, esse aqui, ó. Tem a cadeia principal do carbono. Você está falando da forma? Eu tô colocando aqui. E aí ele faz uma interação com outra cadeia de carbono, né? Por exemplo, aqui, ó. Veja aqui. O açúcar, ele só pode se tornar um sólido, né? Por conta disso. Por conta dessas interações entre o oxigênio e os hidrogênios dos grupos hidroxila. Deixa eu pegar uma imagem para Por que você esse ver. gênero é sólido? Eu não entendi. Eu vou lhe mostrar. Uhum. Aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Por que você tem que fazer ligações tão afastadas assim umas das outras? Ligações? Porque, por exemplo, essa Uau. maior, que eu coloquei aqui no chat, essa maior é uma interação intermolecular. Geralmente você sabe por conta da distância entre um núcleo e o outro. E as menores, elas são. E aqui, esse último aqui, é como se eu estivesse dizendo que a cadeia carbônica já está lá longe, entendeu? Você está estudando isso agora, né? Química orgânica. Uhum, sim, tô Pronto. vendo. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar essa imagem aqui. Vou apresentar.
aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá, né? Sim, tá aparecendo. Sim, peraí. Eu tenho que tirar isso daqui. Pronto. Então, a gente tem aqui o quê? A gente tem aqui o H2, né? Isso, H2, A gente tem o H2. Isso, é só. Eu acho que essa imagem não vai ficar muito boa não. Peraí. Ora, por quê? Porque ela tá explicando outra coisa. Peraí. Ah, não. Deixa eu ver uma imagem melhor. Essa aqui tá boa. Deixa eu ver aqui. É muito baixa a resolução. Imagem. Interações. Peraí, viu? Bom, deixa eu pegar aqui uma. Ah, essa da direita tá lá em cima do tabu? Ah, não. Peraí. Desculpa. Lembra que a água, ela quando está no estado líquido, ela tem interações de hidrogênio, mas ela é uma molécula, ela fica no estado planar, lembra disso? Lembro, sim. Pronto. E quando ela tá no sólido é Sim, tetraedro. Isso, pronto. Você está estudando isso agora em orgânico, acredito, você já deve tá começando ainda, mas você vai ver isso depois, Não. os centros quirais e tal. No orgânico eu tô vendo isomeria. Pronto, então, você começou a ver o que eu vou falar aqui agora. Porque eu não tô conseguindo achar uma imagem muito boa, mas assim, eu vou pegar uma imagem. Oh, peraí, esse aqui? Não, esse que eu quero não. Não se fala ponto. Não, peraí. E tem muita sorte pra ter uma imagem boa assim. Esse é o problema. Pronto, aqui ó. Essa tá um pouco maior. Aqui. Boa. Essa aqui tá muito boa. O que é um açúcar, né? Deixa eu ver aqui, açúcar. Açúcar. O que é um açúcar? Vou botar açúcar, parece um monte de açúcar. Uhum. Estrutura. Estrutura. Vamos lá. Pronto, aqui ó, isso aqui. Esse aqui que eu quero lhe mostrar. Vou imaginar lá. Pronto. Cadê? Pronto, você tá vendo aí o açúcar, né? Estou vendo. Tá vendo aqui que esses grupos. Deixa eu botar aqui pra ver. Deixa eu ver se você tá vendo meu mouse. Não aparece. Eu tô meu mouse. vendo, sim. Aparece meu mouse pra você? Aparece. Pronto. Tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? Que grupamento Hidroxila? ou grupo. Oi, você falou hidroxila, né? Sim. Pronto. As hidroxilas, elas geralmente estão presentes em qual molécula de combustível? Como Uma assim? molécula que Entendi. todo mundo usa hoje em dia. Hoje em dia, quem não tiver isso em casa, e principalmente na pandemia, não pode se considerar sobrevivente do vírus, né? Vamos dizer assim. Assim que eu me lembro, pode ser. Elas podem estar no álcool, Sim, nos álcool. ácidos carboxílicos, Isso, perfeitamente. O que mais? enóis Isso, perfeitamente. Qual a outra? e. Peraí, deixa eu lembrar. Na água, né? Sim, na água. Na água. Isso, exatamente. Só que eu Mas tava a pensando em água não é carboidratos. propriamente uma hidroxila, né? Porque a gente está falando de um grupo funcional orgânico. Mas assim, Uhum. a base hidroxila, por exemplo, Isso. ela pode ser encontrada em ácidos fracos, né? Por exemplo, o etanol, ele às vezes ele pode se comportar como um ácido e como uma base. Isso a gente vai ver mais na frente. Mas assim, o que acontece com o açúcar? Veja só, eu tenho aqui aqui é a molécula na sua forma estrutural, né? E assim, Isso. aqui não mostra a dimensão de como é o arranjo tridimensional dessa molécula. Mas assim, a gente sabe que as ligações químicas elas têm
distâncias intermoleculares e tal, tudo isso. Então, vamos dizer que ela tá assim, ó. Pá, entendeu? Vamos dizer assim. Sim. E a forma original dessas moléculas de açúcares, por exemplo, principalmente a glicose e a frutose, é assim, ó, dessa forma aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Ué, aquela outra imagem lá não era Eu vou chegar lá, dessa forma aqui, ó. Elas acontecem por causa disso aqui, ó. Sim. Deixa eu ver. Tá dando pra ver? Tô vendo, sim. Certo. Então, isso significa que aqui a gente tem um anel de 5 membros, que é a frutose. E a gente tem aqui, ó, nesses eixos aqui, ó, as hidroxilas, ó. Elas estão pra cima, tá vendo? Esse negócio verde é o OH? Não tô entendendo. A hidroxila, é OH, é isso mesmo. Tá. E aí, isso faz com que esse OH, se tiver uma molécula próxima de frutose, ele gere uma interação intermolecular com outro hidrogênio, e aqui gera uma interação com outro hidrogênio, aqui vem uma outra hidroxila, gera com esse hidrogênio aqui, entendeu? Esse hidrogênio gera uma interação com outro Mas por que hidrogênio. isso acontece? Oi? Por que isso acontece? A interação Justamente pelo fato do hidrogênio ser uma molécula altamente interessada em receber elétrons, né? E ter um núcleo muito composto por muitos elétrons, gerando uma indução, lembra que eu falei? Gerando uma indução no núcleo do hidrogênio do outro átomo e assim formando essa interação molecular. Sim, ok. E isso faz com que o açúcar ele é retirado do líquido da cana de açúcar, depois ele passa por fermentação, né? Para formar o açúcar, agregar os açúcares e tal, e aí depois passa por aquecimento e depois ele passa por cristalização, que é justamente quando você tem um produto cristal, entendeu? Você tem um produto seco. E isso só acontece porque os açúcares, eles realizam interações intermoleculares, entendeu? Se isso não existisse, se isso não fosse possível, o açúcar jamais ele seria, nessa temperatura ambiente que a gente está, um sólido. Porque ele é um sólido, né? Você consegue quebrar, você consegue ver os pedacinhos e tal. Mas que interação molecular é essa que você está É falando? interação de hidrogênio. Interação entre oxigênio e hidrogênio. E não precisa ser unicamente entre oxigênio e hidrogênio. Isso pode acontecer também com todos os halogênios, os calcogênios, né? Grupo 17 e 16, que eles induzem por exemplo, o grupo do carbono, o grupo do hidrogênio, o grupo do oxigênio, o grupo do cloro, eles realizam interação de hidrogênio, entendeu? E cada um tem a sua particularidade, certo? Cada grupo desse tem uma particularidade diferente para cada elemento, né? Que essa é uma característica muito importante da afinidade eletrônica e do grau de ionização, entendeu? Que é a capacidade de ionização desses átomos. Que isso é o responsável pela justamente essa molécula aqui. Eu acho que você deve estar vendo aí, deixa eu ver. Tô vendo. Aqui, ó. Aqui é a molécula de água. Veja aqui a posição dela. Ela é uma molécula angular, né? Aqui, por exemplo, ela tá, vamos dizer assim, XY, né? XY aqui, ó. O eixo tridimensional é isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, X, Y, Z, né? O Z, veja que isso daqui é um plano, ó. É um plano, né? Você consegue fazer até um quadrado, ó. É um plano. Virou um quadrado. O eixo Z, ele sempre aponta para fora do plano, né? Ele sempre aponta para fora. Ó, o polegar tá apontando para mim. Essa se chama a regra da mão, né? Por exemplo, você gira a direção, por exemplo, o plano, ele tá indo para que direção? Ele tá indo para essa direção aqui. Então, o eixo Z, ele sempre sai para fora. Veja só, ó lá. Eu tô com a mão aqui, ó. Na verdade eu tenho isso aqui. Eu tô com a mão aqui. Aí o eixo tá sempre apontando para mim. Agora, se eu virar o plano, ele vai apontar para você, tá vendo? Entendeu? Ele vai apontar para você. Entendi. Os gregos, eles faziam isso o tempo inteiro. Eles sempre
fazia um pensamento, por exemplo, ele queria ver a direção do sol e tal, ele pegava lá, fazia isso aqui, girava, enfim. Isso aí não vem da gente não, isso aí vem deles, entendeu? É mérito deles. Aham. E aí você veja, essa molécula de água aqui, ela está em que direção? Ela está nessa direção aqui, ó. Tá vendo? Ela está no plano. Essa daqui, ela já está para fora. Ela já está apontando para cá, para mim. Essa daqui está no plano, essa tá para cá, no eixo, ela está um pouco na diagonal, entendeu? Ou seja, Entendi. veja que elas conseguiram fazer uma estrutura aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagonal. Entendeu? Aham. Elas fizeram como se fosse uma estrutura hexagonal. E pelo fato de ser hexagonal, permanece no plano, entendeu? Permanece Entendi. no plano. Já uma estrutura tetraédrica, né? Que é esse açúcar aqui, por exemplo. Esse açúcar aqui ele é planar, mas você vê que as estruturas elas estão para 3, 4 lados diferentes, ó. Sim. Tetraédrico, tá vendo aqui, ó? Então, essa estrutura, ela é uma estrutura tridimensional. É por isso que a gente consegue visualizar um cristal de açúcar. É por isso que a gente consegue visualizar um cubo de gelo. É por isso que a gente consegue visualizar um cubo de gelo seco, entendeu? Por Uhum. exemplo, o sólido Porque tem gelo seco. essa. dá Que pra é ver uma. É porque assim, as moléculas elas se arranjam de acordo com a energia, né? Para ocupar Isso. menos energia possível naquele estado em que elas estão, né? E assim, o gelo é interessante porque quando a gente fala de gelo cúbico, né? É uma forma de gelo. Mas a gente tem também o gelo dos flocos de neve, né? Que eles Isso. adquirem cada obra de arte impressionante, né? Tem É. aquelas coisas Os maravilhosas, né? microscópicos que É, tem um monte de Você tem, detalhes. você tem formas hexagonais, você tem Isso, formas Parece planares os e tal. mosaicos, né? E isso vai de acordo com a questão da pressão e temperatura, né? Que esse cubo ele vai sendo formado ao cair na atmosfera e tal, entendeu? Aham. Então, no sábado, eu vou querer resolver algumas questões com você. O que Aham. você acha? Eu acho uma boa ideia, sim. As questões de química, já desses cadernos do Enem, né? Que a gente já tem aí, que eu reuni pra você e tal. Certo. Todos eles estão com gabarito, assim. Você já sabe o gabarito, mas você tem que entender o porquê da questão ser desse jeito. Entendeu? Entendi. E aí, por exemplo, o gabarito é porque assim, você vai, responde em uma, aí você não entendeu, aí a gente discute e tal, entendeu? Por exemplo, você viu lá o gabarito, deu errado. Mas aí, por exemplo, é interessante que você vai respondendo algumas questões, por exemplo, já do assunto que a gente já falou, certo? Ok. Que você conseguir compreender e assim, se você vê que você não conseguiu responder a questão, você pede pra mim, pra eu resolver a questão e aí eu mostro pra você como é que faz. Pega qualquer caderno, eu tenho todos eles, então não tem Sim. porquê a gente ficar se atendo a procurar questão na internet. A gente já tem os cadernos, a gente pode responder esses cadernos diretamente. E assim, tem lá ciência da natureza e suas tecnologias, né? A gente pode até ver se tem alguma relação nas questões de matemática, porque muitas vezes as questões de matemática pegam algumas coisas de química e física também, entendeu? E aí a gente pode ir respondendo. Tudo certo? Certo. Ok. Você já tá com o professor de física? Amanhã vai ser a primeira aula com ele, finalmente. Mas amanhã é feriado, né não? Não. Pra gente aqui é. É feriado de quê? São Pedro. Ah. Acho que não, é porque São João, padroeiro é da São João, cidade? eu acho. São João. Hã? São João. Ah, Feriado tá, de São entendi. João, Ué, aqui não é feriado. Que coisa então, engraçada. você vê, Nordeste gosta de festa junina, né? Então, aqui também então até gosta. lá, Alexandre. Então até sábado. Tá bom. E Peraí. aí, sábado eu vou retomar algumas coisas de física também, entendeu? Entendi. Eu vou falar, eu acho que só meia hora, uma aula de física, e aí a gente pode partir para as questões, certo? Aham. Certo. Eu já falei com teu pai sobre o que eu havia pedido para você, então muito obrigado por ter passado para ele. Ah, ok. Boa tarde. Nada. Tudo bem. Opa. Peraí.
Eu queria saber se o senhor podia responder uma questão aqui. Peraí, Pode trazer. rapidinho. Eu não sei onde que eu pus. Cadê? Onde que é isso? Pode mandar ela pra mim. Hã? Pode mandar. Peraí. Vou apresentar a tela aqui, peraí. Certo. Ok. Vamos. Opa, tá conseguindo ver minha tela? Tá, tô vendo. Isso aqui não é. Coloca ela, é porque esse tá muito pequeno, né? Pronto. Suba aí um pouco, por favor. Se você conseguir fechar essa aba aqui, ó, na esquerda, Ó, pra aumentar o tamanho, você consegue? qual a aba da esquerda? Ah, Entendi, diminuir, tá certo. eu acho. Ok. Pronto. Aí você vê se você consegue dar um zoom aí pra mim, por favor. Uhum. Pronto. Tá Deixa eu bom, ver sim, aqui. ok. Eu sei que Peraí. não tem muito a ver com o que a gente está estudando. É mais do orgânico essa questão. Deixa eu dar uma lida na questão. Suba aí, por Tá favor. bom, certo. Essa é a questão, né? Isso. Pronto. Desce aí um pouco, por favor. Sim, mais? Pode descer. Desça. Deixa aí. Desça Ok. assim. Na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero. Peraí, viu? Deixa eu ver a estrutura aqui. Já vi. Aham, ok. Peraí, Ó, por exemplo, quando a gente está falando isômero óptico, a gente está falando de, por exemplo, o que é isomeria óptica? Isomeria óptica é a mesma coisa de açúcar. Por exemplo, os açúcares, eles têm, por exemplo, eles têm orientação Sim. no espaço. Porque as moléculas elas não estão estáticas, né, no espaço. Elas estão girando. Assim, é uma representação. Você passa uma luz, um feixe de luz polarizada, né? Ou seja, ela tem polos, então você passa ela numa luz, a luz ela se espalha em todas as direções. Mas existe um equipamento chamado polarímetro que você coloca lá o açúcar ou então a substância e tal, e aí você passa ela por esse feixe dentro desse polarímetro. E aí essa substância vai causar uma deflexão dessa luz, e aí o detector vai dizer quanto de desvio essa luz ela sofreu. 4 graus, 5, 6 graus, entendeu? Pra frente é positivo, pra baixo é negativo, entendeu? Então a gente chama de isomeria óptica. No caso, a isomeria de cadeia não tem muita diferença aqui não, assim. Acho que não tem. Não, a cadeia continua igual. Eu acho que é de posição, mas Não, mas é isso mesmo. é o quê? De cadeia também não é. Porque a isomeria de cadeia, ela sempre acontece nas extremidades, entendeu? E as extremidades todas estão iguais. Entendi. Na verdade é só a de posição, porque, por exemplo, ela acontece aqui, ó. Tá aqui no começo da cadeia. Sim. Começo da cadeia. E aí, é exatamente aí.
Aí, por exemplo, essa dupla aqui, ela vem pra cá, pra esse anel, certo? Aham. Onde tem o nitrogênio. Deixa eu ver se é isso mesmo. Esse hidrogênio, ele vai pra cá, onde tem essa dupla, aqui embaixo, Uhum. entendeu? Entendi. E... peraí. É isso mesmo, o hidrogênio. E aí, essa dupla que tá aqui no nitrogênio, ela vai pra cima. Tá vendo? Ela vai pra cima. Ah, ok. Entendeu? Aham. Posição. É isso mesmo. Disposição. É porque no gabarito apareceu C, eu não entendi muito bem. C? C mesmo. Oxi. Essa aqui é a. Acho que deve ser. Peraí. Eu vou pesquisar um pouco mais sobre essa questão. E Tá depois eu vou confirmar com você a resposta. Certo? Certo. Porque realmente essa questão ela causa uma certa dúvida. Eu vou me inteirar mais um pouco sobre Aham. esse movimento aqui. Mas, basicamente, porque ele está considerando esse anel como se fosse parte da cadeia, né? Então, Esse anel aqui, no caso? esse Ah. anel esse anel aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peraí, tira o cursor aí, por favor. Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Esse anel de 7 membros, né? Aham. É. Isso. Não é de posição não, porque de posição seria, por exemplo, tem outro composto que eu poderia exemplificar agora, mas não estou me lembrando. Realmente é de cadeia mesmo, porque, por exemplo, a movimentação ela acontece dentro da cadeia, entendeu? O restante da molécula é totalmente inalterado, mas esse meio aqui ele faz parte da cadeia. Ele, ao invés de ser uma cadeia fechada, Sim. né, como está aqui, passa a ficar uma cadeia aberta, entendeu? Então a resposta é essa mesmo. Ah, tá certo, entendi. Entendeu agora? Porque assim, Mas ó, eu achava que tinha que por envolver exemplo, toda. um isômero de cadeia, por exemplo, um isômero de cadeia. Um isômero de cadeia que a gente pode fazer menção é, por exemplo, a estrutura linear do açúcar, da glicose, Uhum. que é que você tem várias diferentes, e a frutose, entendeu? Que, por exemplo, a glicose ela se transforma em um anel de 6 membros, e a frutose em um anel de 5 membros, entendeu? É mais ou menos isso. Tudo certo? Tem mais alguma pergunta pra você? Não, então quando acontecer de ter isomeria, não tem que ser toda a molécula, assim. Oi? Não tem que levar em consideração toda a molécula, porque. Porque assim, os isômeros eles são geralmente em algumas regiões, entendeu? Ah, tá certo. É como eu falei, ele tem Tá. aqui nessa questão ela tem todos os tipos de isomeria possíveis. Aham. Ela está englobando todos os tipos de isomeria possíveis. Mas, por exemplo, funcional, qual é um isômero funcional? O isômero funcional do outro, por exemplo. A acetona, ela tem um equilíbrio de isomeria com sua forma alcoólica. Por exemplo, as acetonas elas se transformam em álcool, entendeu? Em álcoois. Entendi. Isso Aham. é uma isomeria funcional, entendeu? Por exemplo, de cadeia, eu acredito que de cadeia seja, por exemplo, o 1,4-butadieno, né? 1,4-butadieno e 1,2-butadieno, né? Que é um dieno, que é um alceno com dupla ligações, com duas ligações duplas, entendeu? Entendi. E de posição seria, por exemplo, esse COOH está localizado em um outro anel de 5 membros, que envolvendo esse nitrogênio, entendeu? Entendi. E geométrico também não tem como ser, porque geométricos são aqueles compostos que são quirais, né? Aham. RS, SR, esses são os isômeros geométricos, entendeu? Entendi. Tudo certo? Peraí, quais? Essa parte. Pronto. Isômero geométrico, você tem o R, que é rotação positiva,
e o S, que é rotação no sentido anti-horário. Entendeu? Aliás, rotação no sentido horário e rotação no sentido anti-horário. Ah, eu acho que eu ainda não cheguei nessa parte, não. Eu tô em isomeria, mas eu acho que eu não cheguei Pronto, nessa parte. você ainda vai chegar nessa parte. Tá certo. Tenho certeza que o professor vai chegar nessa parte. Beleza? Então, a gente vai começar agora a responder um pouco mais as questões como forma de treinamento, certo? Aham. Beleza. Eu vou selecionar e aí eu vou falando pra você, já pra Entendi. você dando uma olhada nas questões. Ok. Beleza, então. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado por ajudar aí. Valeu, Alexandre. Qualquer coisa é só Tchau. perguntar. Qualquer pergunta. A gente para, não tem esse problema.